Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. E como isso é possível? Sim, tornou-se possível através do nascimento, através do martírio, através da crucificação, através da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo, assim por dizer, a Semana Santa. O apóstolo Paulo, em um certo momento, disse que se ele, Cristo, não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas louvado seja e glorificado o nome de Jesus, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque nele não houve dolo e nem engano. Ele mesmo em sua palavra disse: morte, onde está o teu aguilhão? Não pôde detê-lo, não pôde prendê-lo, e hoje ele reina para toda a eternidade. Estará sentado a majestade nas alturas, e a ele seja honra, poder em Cristo Jesus, não somente nos céus, mas aqui na terra através da sua igreja. Boa noite, povo de Deus. Em nome de, vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e diga: querido Deus, maravilhoso Pai, ensina-nos o que devemos deixar-nos pregado na cruz, que porventura eu possa, sem ter percebido, tirado de lá e voltado a praticar. Em nome de Jesus, usa o teu servo de uma forma simples, mas inspirada e proveitosa para teu louvor. Eis-nos aqui, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então aplauda o Senhor nosso Deus, a ele seja honra, glória, poder, louvor e majestade. Meus amados, nós demos início a um ensinamento e que eu acredito que é de suma importância. É bem sabido por muitos que Deus tem nos ensinado sobre todos os utensílios que foram utilizados na crucificação. Nós já aprendemos, para a glória e louvor do nome do nosso Deus, sobre o passo a passo da crucificação. Todos nós sabemos que tudo que foi utilizado na crucificação de Cristo teve e tem um objetivo, um propósito. Propósito este que vem diretamente a mim, a você, a nós, nos abençoar. Nada que teve de acontecer com nosso Senhor Jesus Cristo foi por acaso, sem um propósito, sem um porquê da parte de Deus para nos beneficiar. Bem, basta você saber em que através da crucificação de Cristo, não só a crucificação, mas também a morte e principalmente a sua ressurreição, alcançamos nele, em Jesus Cristo, a vida eterna. Para a glória e louvor do nome do nosso Deus, nós temos preparado esta mesa, do qual eu acredito que é de suma importância que você possa gravar, deixar registrado no seu coração o que os nossos olhos estão vendo. Por quê? Porque nós temos aí exatamente o que aconteceu há 2025 anos atrás. Não é uma história, é um acontecimento real, onde para a glória e louvor do nosso Deus, Jesus Cristo derramou todo o seu sangue, aspergiu sobre a cruz, para mim, para ti, para nos purificar de toda iniquidade, de todo pecado e de toda transgressão. Mas o que é interessante é que nós temos aprendido esses dias sobre a utilização não da coroa, porque já aprendemos, não do manto,
porque já aprendemos. Não da lança, porque já aprendemos. Ou também não da cruz diretamente, porque já aprendemos. Nós estamos aprendendo sobre a utilização dos pregos. Bem é sabido por todos nós que naquele tempo havia crucificação, que não era necessário a utilização de pregos. O condenado assim poderia ser então manietado, amarrado na cruz. Não teria como ele se escapar, não teria como ele se livrar, não teria como ele próprio desatar os nós que lhe fosse dado. Por quê? Porque as suas duas mãos estariam manietadas, amarradas na cruz, assim como também os seus pés. Porém, coube a Cristo que este então não fosse manietado, amarrado na cruz, mas fosse pregado na cruz. Com isso, crucificado na cruz. A questão é, por que ele teve que receber os pregos? O que ele representa na minha vida? Ou o que ele deve representar na minha caminhada cristã? Por que não das cordas? Por que pregado como foi pregado, com pregos as mãos e os pés naquela cruz? Aqui no livro de Marcos, capítulo de número 8, no versículo de número 34, a Bíblia Sagrada diz assim: e chamando a si a multidão, quando você tem algo especial, algo de muito valor para falar, você não sai falando para qualquer um, você procura falar a pessoas confiáveis. Então você chama no particular, você chama assim no cantinho da parede, você fala no pé do ouvido. É o que está acontecendo aqui. Jesus tinha algo de muito importante para falar, Jesus tinha algo de muito especial para falar. E o que é que ele faz? Ele chama a si, ele chama para perto, ele chama para que aquelas pessoas que ali estavam pudessem inclinar o seu ouvido e ouvi-lo atentamente em toda a instrução que ele, Jesus Cristo, iria lhe passar. É a mesma coisa que ele está tentando fazer conosco, tanto na igreja como aonde você estiver assistindo e recebendo essa ministração. Ele está lhe chamando a si, ele está te chamando para um particular, ele está chamando você para você inclinar os seus ouvidos e estar atento a tudo quanto ele, a mim, a você, a nós nos tem nos falado. Por isso que aqui em Marcos, capítulo de número 8, versículo 34, ele diz: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Nossa, isso é de realmente muito importante, porque veja que ele está dizendo de forma bastante clara: se alguém quiser vir após mim. Ele não está nos obrigando a segui-lo. Veja que ele está deixando as portas abertas. Se alguém quiser, quer dizer, tem que ser um ato voluntário. Não pode sentir-se obrigado absolutamente a nada. Ele abre a porta e ele espera que nós adentremos por essa porta. Por isso que ele diz aqui em Marcos capítulo 8, versículo de número 34: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim. Por que ele diz após mim? Porque ele está dizendo que ele é o modelo, ele é o carro-chefe, ele puxa os demais. Em outras palavras, ele não está requerendo de mim, ele não está requerendo de você o que ele não tenha feito primeiro. Preste bem atenção nisso em nome de Jesus. Então não tem como nós simplesmente abrirmos a nossa boca e dizermos assim: é fácil ele me pedir isso. Ele nunca fez. É fácil ele requerer isso de mim. Ele nunca renunciou. Então, para que isso não aconteça,
ele mesmo diz de forma bastante clara: está escrito, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Após mim. Então ele é o carro-chefe, ele está à frente, ele executa primeiro, ele é o modelo que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo de número 1. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E tome a sua cruz. É interessante, né? Que ele não pede que nós levemos a cruz dele. Ele não está dizendo, tome cada um a minha cruz. Não. Ele diz, tome cada um a sua cruz. E que cruz seria esta? Talvez seria a cruz da responsabilidade, a cruz da renúncia, a cruz do perdão, a cruz da oração, a cruz da consagração. Bem, é interessante entendermos que ele mesmo levando a cruz, que nós nunca jamais iríamos conseguirmos levar, ele não nos isenta-nos de levar-nos a nossa cruz. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Mesmo ele tendo levado a cruz por todos nós, que nós nunca jamais conseguiríamos levar, ele não nos isenta-nos da nossa cruz, da nossa obrigação, do nosso dever, se assim quisermos segui-lo, em levar-nos a nossa cruz. A cruz que ele levou, é claro, é muito, infinitamente, não tem nem se como calcular, muito pesada. Porque foi a cruz dos meus, dos teus, dos nossos pecados, das minhas, das tuas, das nossas iniquidades, das minhas, das suas, das nossas transgressões, das minhas, das suas, das nossas enfermidades, do castigo que nos traria a paz que estava sobre ele. Então, a cruz que ele levou por todos nós, nunca nós jamais teríamos sequer a possibilidade, a condição de levar. Por quê? Porque somos pecadores. E para tomar pecados sobre si, para tomar iniquidades sobre si, para tomar transgressões sobre si, para receber as nossas enfermidades, este teria que ter-se um corpo curado, que nunca tivesse enfermado, teria que ser um corpo que nunca jamais tivesse sido levado ao pecado. Em outras palavras, teria que ser um inocente. Era impossível que um pecador pudesse tomar o pecado de outro pecador, porque isso é impossível de acontecer. Não tem como um pecador tomar o pecado de outra pessoa, não tem como. Então teria que ser justo, teria que ser santo, teria que ser exatamente perfeito, para que enfim então, naquela cruz, pudesse agradar a sede de Deus, do qual ele, através de Jesus Cristo, pudesse a mim, a você, a nós, nos perdoar dos nossos pecados, e receber-nos como filhos, como para a glória dele, assim fomos recebidos. Então veja que ele está nos dizendo aqui, que ele não isentou-nos da nossa cruz. Então existe uma cruz para você carregar. Diz para a pessoa que está do seu lado, existe uma cruz para você carregar. Agora diga para você mesmo, existe uma cruz para mim carregar. Talvez você está dizendo mais ou menos assim, sim, eu tenho a cruz do meu marido, a cruz da minha esposa, eu tenho uma cruz do fulano, eu tenho uma cruz do Beltrano, olha pastor, pelo amor de Deus, o senhor não tem ideia da cruz que eu levo, meu Deus, Jesus de Nazaré. Não, escute em nome de Jesus, não são pessoas, essa cruz da qual nós carregamos, biblicamente falando, não são pessoas. Porque quando nós intitulamos que carregamos o marido como uma cruz, a esposa como uma cruz, os filhos como uma cruz, ou seja lá quem for, é como que se nós pudéssemos carregá-los.
É como que se nós fôssemos os santarrões e pudéssemos carregá-los. E na verdade, nós não podemos carregá-los. Então nós temos que entendermos algo de forma muito simples. Que cruz é esta? Da qual Jesus Cristo, não a mim, a você, a nós, isentou-nos de carregar. O que é interessante é que todos nós sabemos que nesta cruz, Ele, Jesus Cristo, foi crucificado. Agora a pergunta é: será que tendo nós aceitado a Jesus Cristo, será que com Ele também nós fomos crucificados? E aí eu gostaria que você pudesse ir lá no livro de Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo de número 2. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 20. Verso de número 20. Olha o que a palavra de Deus diz a meu, a teu, a nosso respeito, acerca da crucificação. Gálatas capítulo 2, verso 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo. Dá para você repetir comigo, por gentileza? Vamos lá? Já estou crucificado com Cristo. Mais uma vez. Já estou crucificado com Cristo. Preste bem atenção. E eu quero que você olhe para cá, por gentileza. Eu acredito que todos vocês, você que está aí nos assistindo, e se você caso ainda não fez, é necessário fazer, que é confessar a nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia Sagrada diz que todos nós, quando nascemos, nós nascemos sem Deus na terra, sem comunhão com Deus, sem intimidade com Deus, sem parte com Deus. Mas a Bíblia diz que quando a Ele confessamos e o aceitamos como nosso Salvador, nós também aceitamos a crucificação. Nós aceitamos o martírio da crucificação. Nós aceitamos todas as prerrogativas, todos os benefícios, todas as bênçãos da crucificação. É interessante você entender isso, porque quando você coloca isso para dentro de você, você começa a entender o significado da utilização de todos os objetos que participaram da crucificação de Cristo. Desde o manto, desde a lança, desde o manto, desde a coroa de espinho, desde da própria cruz da qual foi utilizada para que ele fosse pregado nela, mas também a utilização dos pregos. A utilização dos pregos. Como eu lhe disse outrora, naquele tempo, obrigatoriamente não se era obrigado pegar o condenado e logo crucificá-lo com pregos. Poderia manietá-lo, amarrá-lo na cruz. E poderiam ter feito isso sim com o Senhor Jesus. Não teria como ele se livrar. Não teria como ele com a própria mão desatar os nós que pudessem ter sido dados, uma vez que a sua mão tivesse sido manietada, amarrada na cruz. Não teria como. Ou até mesmo tentar desatar as cordas em cujos seus pés também pudesse estar amarrado na cruz. Não tinha como, porque as suas mãos estariam amarradas. Mas o que é interessante é que não foram cordas que foram utilizadas, foram pregos que foram utilizados. E é exatamente sobre esses pregos que nós estamos aprendendo. É exatamente o porquê da utilização dos pregos, sabendo que a Bíblia Sagrada diz que com ele nós já estamos crucificados. E se semelhantemente estamos com ele crucificados, e também nós temos que entendermos que em todos esses utilizados, até os próprios
pregos traz um significado, uma vez que eu professo a minha fé em Jesus Cristo. Então, o que significa esses pregos na minha vida? O que significa esses pregos na sua vida? Presume-se que na crucificação foram usados 3 pregos, um para cada mão e o outro nos 2 pés, apoiando um sobre o outro. Foram utilizados 3 pregos, em cada mão um prego, e nos seus pés um outro prego. Isso todos nós sabemos. Aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz que pelos pregos estamos crucificados com Cristo. Preste bem atenção. Se a Bíblia Sagrada está dizendo que já estamos crucificados com Ele, então também devemos entendermos que esses pregos também foram utilizados nessa crucificação. Sim, é claro que nós, para a glória de Deus, não conseguimos ver as perfurações, porque foram neles as perfurações. Com isso quer dizer que ele estava ali me representando, te representando, nos representando em nossos feitos. Preste atenção, por gentileza. Não foram os pregos que o mantiveram pregado naquela cruz. Não foram os pregos que conseguiram segurá-lo naquela cruz. Não foram aqueles pregos. Você deve se lembrar-se de uma passagem em que no início da sua caminhada, quando ele entrou na sinagoga, que ele pegou o livro de Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ali então, logo após, a Bíblia diz que se revoltaram com ele, porque a partir daquele momento ele iria iniciar o seu chamado, o seu ministério. E a Bíblia Sagrada diz que o pegaram e levaram o precipício abaixo para matá-lo. Porém a Bíblia Sagrada diz que ele passou entre todos sem que sequer eles percebessem. Agora para pensar, um homem que conseguiu passar em meio àqueles que queriam matá-lo, sem que esses percebessem, será que pregos poderia segurá-lo numa cruz? Será que pregos teria condição de mantê-lo pregado ali naquela cruz? Claro que não. Então aqueles pregos o manteve ali por conta dos meus, dos teus, dos nossos pecados, dos meus medos, dos meus receios, das minhas inquietações, das minhas insônias, dos meus pensamentos que vêm e tomam a minha mente ao ponto de que agora simplesmente eu começo a me ver completamente, totalmente, inteiramente abatido ou triste. É importante você entender isto. Os pregos não poderiam mantê-lo ali. Os pregos não teriam como segurá-lo ali. Então, na verdade, quando a Bíblia diz que nós já fomos com eles crucificados, então quer dizer que nós estávamos naquela cruz. O que o mantinha pregado naquele prego não eram os seus feitos, não eram seus pecados, porque ele não teve nenhum pecado. Mas o que o mantinha pregado naquela cruz eram os meus, os teus, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas fraquezas, para que então pudéssemos mantê-las cravadas naquela cruz, através daqueles pregos. Uma vez que tendo nós aceitado Jesus Cristo, para não termos e corrermos o risco de voltarmos à cruz e trazermos de volta aquilo que nós éramos antes de o ter aceitado, antes de o ter recebido como nosso Salvador. E é isso que eu quero que você abra o seu coração para o que Deus tem para falar com você, em nome de Jesus de Nazaré. O que você está crucificando? Pergunte para o seu irmão que está do seu lado: o que você está crucificando? Sim, o que você está crucificando. Porque se a Bíblia diz que com Ele nós já estamos crucificados, e sabemos que nada, absolutamente nada poderia mantê-lo naquela cruz, a não ser a minha pessoa, a sua pessoa com seus feitos. O que você tem crucificado? O que você tem mantido pregado naquela cruz? Talvez seja uma mágoa, um ressentimento, em que você, quando aceitou Jesus Cristo, você decidiu perdoar. Talvez seja uma tristeza,
uma depressão, que quando você aceitou Jesus Cristo, você decidiu no seu coração que a partir daquele dia você iria dar a volta por cima. Então você pegou tudo aquilo e você então cravou-a na cruz através daquela crucificação. O que você na verdade tem crucificado? Talvez uma velha natureza, um velho pensamento, um velho comportamento, um velho de quem você era e que para a glória de Deus você deixou de ser, através de ter confessado e aceitado a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você precisa se perguntar: o que eu tenho realmente mantido ainda lá, crucificado naquela cruz? Ou será que eu não tenho ido devagarzinho e não tenho aos poucos começado a retirar velhas naturezas, velhos comportamentos, velhas maneiras de ser, velhas maneiras de agir? Será que você não tem feito isto? Porque de princípio, quando nós aceitamos Jesus Cristo, é algo como 1 mais 1 é 2, é infalível. Quando você aceitou Jesus, que a palavra se abriu para você, que o seu entendimento se abriu, e você começou a entender entre o certo e o errado, o que você fez? Você começou a evitar, você começou a deixar de praticar. Isso quer dizer que naquele momento você estava cravando na cruz exatamente aquilo pelo qual você outrora fazia, ou quem você era. Ou quem você era. Mas o tempo se passou, os anos se findaram, e aí aos poucos, talvez com todo respeito, sem você perceber, você tem ido lá na cruz, e você tem aos poucos tirado de lá o que você no começo da sua fé, você deixou cravado na cruz, através dos pregos em Jesus Cristo. Preste bem atenção, porque a pergunta é muito simples: o que você está crucificando e o que te prende à cruz? O que te prende à cruz? Sim, o que te prende à cruz? O que prende você à cruz? Me escute em nome de Jesus. O que te prende de verdade à cruz? O que realmente, verdadeiramente traz a você o senso, a responsabilidade de você não poder fazer tudo o que você quer, ainda que esteja ao seu alcance. O que te prende à cruz? O que verdadeiramente chama você a responsabilidade, como o apóstolo Paulo mesmo dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que te prende à cruz? O que realmente, verdadeiramente tem te prendido à cruz de verdade? Talvez você é ignorado pelas pessoas porque você perdoa os que te ofendem, não revida o mal que te fazem, e as pessoas olham para você e riem da sua cara, porque elas não sabem que o que te prende a esse ato é que Ele, Jesus Cristo, na sua palavra, mandou-nos dizer que uma vez que estamos nele, devemos andarmos como Ele andou, conforme está escrito em 1 João, capítulo de número 2. Do qual dessa forma como Ele andou, Ele perdoou os que o ofendiam e não perseguia os que o perseguiam. O que na verdade, escute, o que te prende à cruz? O que te prende de verdade à cruz? O que te prende à cruz? Os 3 pregos que nos prendem à cruz. É impossível nós entendermos o significado desses pregos, como você pode vê-los ali. Porque não podia ser taxinhas, porque por conta do peso do corpo, certamente não teria como segurar. Teria que ser um prego, mas aquele prego, sabe, que realmente segurasse mesmo, que realmente mantivesse ele preso ali. Então não foi qualquer prego. Para nós entendermos esses 3 pregos, um numa mão, outro na outra mão e um nos pés, só existe um meio, uma maneira, uma forma: entendermos de forma espiritual.
para que nós entendamos verdadeiramente, se é que não estamos, infelizmente, tirando da cruz o que lá no começo da nossa caminhada nós crucificamos em Cristo. Preste atenção em nome de Jesus. No livro de Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Em nome de Jesus. Você que tem sua Bíblia, você que está com seu celular, ele poder, em nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Versículo de número 5 ao 6. Vamos aprendermos aqui sobre o primeiro prego, do qual nós devemos deixarmos pregado, cravado, lá naquela cruz. Romanos capítulo de número 6, versículo 5 diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, está falando de quê? Da crucificação. Porque se fomos crucificados com ele, então nós fomos levados à cruz semelhantemente a ele. E aí ele continua dizendo: também o seremos na da sua ressurreição. E aí ele fala sobre os que mantiverem pregados o que a palavra de Deus diz, que quando aceitamos a Cristo, se mantivermos lá pregado, no dia da ressurreição, nós também iremos regozijarmos, assim como ele regozijou da ressurreição em Deus, para a glória eterna. No versículo de número 6 diz assim, preste bem atenção, em nome de Jesus: sabendo isto, você pode repetir comigo? Sabendo isto. Mais uma vez, sabendo isto. Mas sabendo o quê? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Dá para você repetir comigo? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Mais uma vez, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Então preste atenção que o primeiro prego é a crucificação do velho homem. Você parou para pensar? Pensa comigo em nome de Jesus. Para pensar. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, meu Deus, nós mudamos. Nós deixamos de sermos quem nós éramos, porque percebemos que quem nós éramos não iria nos levar para lugar nenhum. Sermos ignorantes, sermos rudes com as pessoas. De repente, nós éramos aquela pessoa impulsiva. Então nós pegamos tudo isso e cravamos na cruz. E começamos a mudar. E fomos mudando, do qual a Bíblia diz que por meio da palavra nós fomos sendo moldados pela própria palavra de Deus. Fomos sendo moldados pela palavra de Deus. É interessante que a Bíblia Sagrada nos mostra em que a crucificação do velho homem é o primeiro prego. Porque se nós fomos crucificados com ele, e a Bíblia Sagrada está dizendo, sabendo isto, sabendo o quê? Que o nosso velho homem já foi com ele crucificado. A questão aqui, querido, é que a Bíblia está dizendo que a minha velha natureza, os meus velhos atos, a velha maneira de ser, a velha maneira egoísta de pensar, foi com ele crucificado na cruz. Por que eu vou lá naquela cruz e trazer tudo de volta? Por que pelo amor de Deus, eu vou querer voltar a passos curtos a quem eu era, as atitudes das quais eu tinha? Para pensar, pelo amor de Deus, em nome de Jesus.
O tempo para o crente, ao invés de ser uma bênção, é uma maldição. Eu repito, o tempo para alguns crentes, ao invés de ser uma bênção, é uma maldição. Mas por conta de quê? Por conta de que tende a se adaptar como cristão e começa a trazer rudimentos de quem era, do que fazia, de como agia, de como falava, e acaba que é como que se subisse na cruz e comece a tirar aos poucos, não é da noite para o dia, quem era, como agia, como se comportava, como falava, como se interessava com as pessoas ao seu redor, e aí aos poucos vai voltando a ser quem era. Então eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Será que verdadeiramente você pode dizer que você ainda mantém crucificado o velho homem, a velha natureza, a velha maneira de você ser? A Bíblia Sagrada nos mostra, quando seguimos a Jesus, mantemos o velho homem pregado na cruz com seus feitos. Preste atenção. Quando nós seguimos Jesus, quando verdadeiramente entendemos que com Ele fomos crucificados, eu quero que você entenda uma coisa, em nome de Jesus. Se nós fomos com Ele crucificado, então nós estamos seguindo ao caminho do Gólgota, ao caminho do sacrifício, ao caminho da crucificação. Não é caminho inverso, não. Não é caminho totalmente inverso, não. É caminho na direção da crucificação. Com isso, crucificando os meus, os teus, os nossos feitos, da velha natureza e do velho homem, do qual infelizmente nos fazia separados de Deus, que nos fazíamos por natureza inimigos de Deus. A pergunta que o meu amigo Espírito Santo nos faz é: você que outrora era um velho homem, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, o que você aos poucos tem voltado a ser, o que aos poucos você tem meio que, tentado tampar o sol com a peneira. Talvez, me perdoe, não sei de nada da sua vida, mas talvez você hoje não percebeu o mal que você tem causado ao Espírito Santo, porque quando você aceitou Jesus Cristo, outrora você era morada de tristeza, morada do medo, morada da ansiedade, morada da depressão, morada de tantas coisas. De repente você me perdoe, de repente você era morada do alcoolismo, talvez você era morada do cigarro, talvez você era morada de tantos antidepressivos que você tomava. Mas quando você aceitou Jesus, você se tornou-se templo de Deus, e morada de Deus, e santuário de Deus, e tabernáculo do Deus vivo. Mas só que de repente, aos poucos, sem você perceber, você foi começando a querer voltar a ser quem você era. Não que você queira isso, porque você sabe que é diferente. Hoje é totalmente diferente. Antes você fazia o errado porque não sabia que estava errado, porque todo mundo fazia. Então a sua consciência não doía. Então você podia fazer na frente de todo mundo. E aí, qual é o problema? Hoje não. Hoje você sabe que está errado, então você procura fazer quando você não tem ninguém como testemunha que possa olhar para você e denunciar você e dizer que você está errado. O que é interessante é que nós nos preocupamos com as pessoas que possam nos ver errando, mas esquecemos que não precisamos de ninguém para nos ver, porque temos um Deus em cuja palavra diz que todas as coisas são nuas e patentes aos seus olhos. Então de repente hoje você está tentando tampar o sol com a peneira. O diabo trabalhou arduamente, sagazmente, sutilmente, porque infelizmente aquele infeliz tem todo o tempo do mundo para trabalhar. Ele percebeu que estava perdendo muitos crentes, perdendo muita gente. Ele começou a perceber, mas não pode uma coisa dessa. Eles têm que descumprir as escrituras.
Não pode, como pode? Antes eu estava acostumado com ele no pé de um bar, cerveja vai, cerveja vem, cachaça vai, cachaça vem, cigarro vai, cigarro vem, orgia vai, orgia vem. Agora não pode, eu os perdi. Não, eu tenho que arrumar um jeitinho, eu tenho que arrumar uma forma de que ele possa ir lá naquela cruz e trazer de volta aquilo que ele era. Então eu já sei, eu vou inventar a cerveja sem álcool. Com isto ele vai tomar, não tem problema, porque não vai se embriagar, e ele nem vai perceber que fazendo isso, fazendo ele isto, ele está infelizmente como que se estivesse indo naquela cruz e arrancando daquele prego o que manteve o seu Salvador lá pregado, aquele velho homem, aquela velha natureza, aquele velho comportamento. E o pior é que se você tiver alguém que chegue e diga que está errado, é capaz de você rir na cara da pessoa, é capaz de você até ficar com raiva da pessoa, é capaz de até você ter que sair de perto. Por quê? Porque você vai olhar para aquela pessoa, até o semblante dela muda. Será que você me perdoa e não sei da sua vida? Será que de repente você não está exatamente assim? Porque quando você aceitou Jesus, você parou, não quero mais isso, porque você entendeu que não era de Deus, que Deus não queria aquilo para ti, que estava destruindo o teu lar, tua família, teu casamento, a tua moral, a tua dignidade. E você cessou, prometeu, jurou, acabou, a partir de hoje não quero mais saber disso. Mas só que o inimigo, o diabo, ele começa, sabe, a preparar pessoas para ver se de alguma forma consegue te levar de volta a ser quem era, para que você vá lá e tire o que estava pregado na cruz. Quando você aceitou Jesus, você viu que era o erro e você cravou na cruz. Não, eu não quero trazer de volta isso, eu não quero isso para a minha vida. Mas só que aí o mundo, né, que tanto nos odeia, como está escrito lá no livro de João, capítulo 8, que se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vós não sois do mundo, mas antes do mundo eu vos escolhi, por isso que o mundo vos odeia e vos aborrece e vos persegue. Nós não nos preocupávamos se o mundo nos abraçava ou não, se os nossos amigos iriam se sentir felizes ou não. Nós não nos preocupávamos com isso. Lembre-se do início da sua caminhada com Deus. Eles podiam te convidar para uma festa, para um baile, seja lá para onde quer que fosse, você ia naturalmente numa boa. E aí, rapaz, toma aqui, ei moça, ô fulana, ô Beltrana, toma aí só um gole, besteira, deixa de ser besta, não tem problema não, vamos lá. E você dizer, não, eu não quero. E por conta disso, eles olhavam para ti como que a Bíblia diz lá no livro de João 8,44, meio que te odiando, não com ódio, de te afastar deles, mas de alguma forma, de alguma maneira, para que você se sentisse meio, sabe, fora do esquadro, até que então aos poucos eles foram conquistando a sua confiança. E hoje, me perdoe, hoje você faz exatamente o que eles sempre quiseram que você fizesse. O pior é que quando você começa a fazer, você deixa de ter importância para aquelas pessoas, porque elas conseguiram levar você de volta a quem você era. Lembre-se de uma coisa, você não tem importância para ninguém a não ser para Jesus Cristo. Você pode ter seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, você pode ser lá quem quer que seja quem for. Se você tem importância, a importância que você tem é para Jesus de Nazaré, que naquela cruz se manteve pregado nela, não porque ele não pudesse se soltar, ou porque ele tivesse pecado, não, ele não pecou, ele podia ter saído dali numa boa, tranquilo, sossegado, sem nenhuma sequela, mas não foi isso que o manteve lá. O que o manteve lá foi que ele sabia que nós íamos deixarmos de fumar, íamos deixar de beber, íamos deixar de ver pornografia, íamos deixarmos de fazer coisas erradas, e quando ele olhou e disse, nossa, há uma esperança, então eu vou sim ficar aqui pregado nessa cruz, porque eu vou tomar o lugar deles, e quando eles começarem a deixar de fazer todas aquelas coisas, então eu vou enchê-los da minha presença, eu vou inundá-los da minha presença, e as pessoas vão começar a olhar para eles, e vão começar não a vê-los, mas me ver através da vida deles, através dos atos deles. É tanto que lá no começo, pessoas olhavam para você e diziam, é crente, é?
é crente. Agora pronto, só quer ser quem não pode, né? Daqui a pouco vai dizer que só quem vai ser salvo é vocês e nós vamos tudo para o quinto dos infernos. Por isso que eu detesto crente. Só que me perdoe, mas será que você não tem exatamente feito isso? Retirado de lá o seu velho homem, sua velha natureza? De repente você tirou de lá a velha maneira de tratar a esposa, a velha maneira de tratar o marido, a velha maneira de tratar as pessoas, a velha maneira de tratar, sabe, seus pais. Talvez você retirou de lá essa velha natureza, essa velha maneira de ser. Você mudou quando aceitou Jesus, você deixou atos, atitudes e comportamento, mas me perdoe, me escute em nome de Jesus. Você aos poucos está voltando aos passos lentos a ser quem você era. Você não consegue ver isso? Você não está enxergando isso? Você não está vendo que aos poucos você está indo lá, tirar de lá quem você era? Aos poucos, não é da noite para o dia, até que um certo dia, quando você menos perceba, a sua cadeira vai estar vazia, totalmente vazia. E quando o seu pastor lhe mandar uma mensagem, ou quando alguém lhe vê na rua, você vai se defender dizendo assim: não, eu não me desviei, eu só estou dando um tempo. Ou de repente até não vê mais a necessidade de congregar, ou de repente de partilhar da sua vida com seus pastores, não com relação à fofoca não, mas dizer: me ajude, eu estou precisando de ajuda. Será que de repente você não está indo lá buscar esse velho homem, esse velho comportamento, essa velha maneira de ser? Talvez você mudou muito e não percebe. As pessoas dizem que você mudou, mas você não consegue ver isso. Você não sabe falar de forma branda, você só fala brigando. E de repente você era exatamente assim antes e continua sendo, e diz que não, é porque eu sou assim. Não, você não é assim. Os acontecimentos foi que lhe tornaram assim. Eu não era ignorante, eu não era bruto, eu não era nada disso, mas foi a maneira com que começaram a me tratar. Me prendiam na corrente, tacavam um cadeado e colocavam lá pregado numa mesa de maçaranduba que eu não conseguia retirar. Quando eu não estava na corrente, me colocavam dentro do maldito quarto, preso, feito um louco. Então quando eu saí de lá, eu não nasci assim, me fizeram assim, me tornaram assim. Mas quando para a glória de Deus aceitei a Cristo, louvado seja Deus, eu disse: eu decido, e Deus sabe que eu falo a verdade, eu vou manter assim, eu vou deixar isso cravado lá, esse velho homem, essa velha natureza, esse velho comportamento, esse velho ser, isso não importa para mim. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. De repente você mente. Antes você mentia, sabe, com a educação tamanha, e de repente você hoje, me perdoe, você foi lá e tirou de lá essa velha natureza, esse velho homem, essa velha maneira de ser. Talvez você ainda hoje, me perdoe, antes quando você era do mundo, a sua língua não tinha quem conseguisse segurar, porque você falava até mal até de si mesmo, quanto mais dos outros. Talvez você até trocou, porque não usa a língua, usa o celular. E você foi lá e tirou essa velha natureza, esse velho comportamento. A Bíblia Sagrada diz, está na palavra de Deus: porque sabendo isto, que com ele fomos crucificados. Como é que, pelo amor de Deus, você quer que Deus te abençoe? Aí depois o pau quebra e me pergunta de quem é que vai ser a culpa. É do pastor, é da igreja, a culpa é deles.
Só pode ser, porque eu mesmo, o pior enganador é aquele que se engana a si mesmo. E começa a procurar em quem colocar a culpa. Deixa eu ver quem é o culpado, deixa eu ver quem eu aponto. Pera ainda, deixa eu ver quem é que eu condeno aqui. O segundo prego, em nome do Senhor Jesus, está em Gálatas. Digam glória a Deus. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo de número 6. Todos encontraram, amém? Gálatas capítulo 6, versículo de número 14. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim. Diga comigo, mas longe esteja de mim. Mais uma vez, mais longe esteja de mim. Mas longe esteja de mim gloriar-me, que é um dos grandes erros que nós cometemos, a autossuficiência. Quando o cristão começa a se achar autossuficiente, santo demais, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tenta repreender uma pessoa assim, tenta ensinar uma pessoa assim, você não consegue, porque ele não consegue enxergar os seus próprios erros. Porque longe de mim gloriar-me. É aquela pessoa que o que ela faz, ela acha que já faz muito para Deus. Não, eu já faço muito para Deus. Não. Quer dizer, longe de mim gloriar-me. Pode ser um obreiro, pode ser um levita, pode ser um pastor, pode ser um membro, não importa. Porque longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Rapaz, pelo amor de Deus, ei, preste atenção. Rapaz, como é que você consegue, rapaz? Como é que você consegue? Irmão, me escuta, pelo amor de Deus. Nós não temos estrutura para lidarmos com elogios. Não temos, irmã Natália. Eu não sei se você já percebeu, mas eu digo e falo por mim, pelo Espírito Santo, e se falo, eu acredito que tem um testemunho para falar. Quando alguém chega para mim e diz assim: nossa, que mensagem. Ou quando alguém, de alguma forma, manda uma mensagem elogiando, seja como for, já deve ter percebido para quem é que eu encaminho o elogio. Eu digo: meu amigo Espírito Santo é bom. Quando uma pessoa começa a achar que faz tudo no corpo de Cristo, essa pessoa está com um problema seríssimo. Quando uma pessoa, um pastor, um obreiro, não sei, não importa, quando começa a acreditar que faz tudo, meu amigo, essa pessoa está passando risco espiritual, está correndo um alto risco espiritual. Nós não sabemos lidarmos com elogio. Cara, pelo amor de Deus, cara, me diz como foi que tu conseguiu deixar de fumar, rapaz? Ah, cara, eu só deixei. Rapaz, me diz uma coisa, tu quer me dizer que tu vai para uma festa, tu chega lá, não, rapaz, não acreditou não. Tu toma Coca-Cola a noite toda, não dá nem uma bicadazinha não.
Não, não sinto nem falta. Mas me diz o segredo. Não, tu tem que me dizer por quê. Tu tem que me dizer. Não, não pode uma coisa dessa. Ah, não, é porque eu decidi largar. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Não, querido. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não. Você tem que entender uma coisa. Quando nós deixamos de ser servos, nós queremos começar a querer ser senhor de si mesmo. Vou repetir, quando começamos a deixarmos de ser servos, começamos a querermos sermos senhores de si mesmo. Será que você não foi lá naquela cruz, e nesse prego que nós vamos ver aqui agora, será que você não está tirando isto? Será que você não é aquela pessoa que antes, se alguém não elogiasse o que você fazia, você ficava logo de cara feia? Você ficava de mal da pessoa? De repente você... sabe? De repente você voltou de novo a ser essa mesma pessoa. Ah, pastor, pelo amor de Deus, a gente ajuda, faz tudo, a pessoa não diz um obrigado. Ah, eu quero é que morra, pastor. Será que você não era assim antes? De repente você até diz, não, eu faço as coisas para as pessoas, não espero nenhum obrigado. Será que é verdade isso mesmo? Será que você reconhece os bens que as pessoas fazem para você? A honra que as pessoas lhe prestam? Porque ele está dizendo aqui, longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E eu para o mundo. Isso quer dizer que quando você mantém crucificado o mundo na cruz e aquele prego segura verdadeiramente, você não volta lá para pegar de volta, as coisas do mundo já não tem mais sentido para você. As coisas do mundo acabou, sabe? Acabou. Eu não estou dizendo que você vai ser o crente robô, não é isso que eu estou dizendo, não. Não estou dizendo isso não. O que eu estou dizendo é que aquilo para você perdeu o sentido, perdeu o norte, já não te norteia mais, já não te direciona mais, já não envolve mais você, sabe? Você já não precisa mais viver de acordo com o que você vivia, porque você crucificou o mundo para você. Você pegou o mundo e tacou-lo na cruz e o crucificou ali. E quando você faz isso com perseverança, o Espírito Santo de Deus começa a te honrar, e as pessoas à tua volta começam a te respeitar. Porque quando você resiste ao diabo, ele foge de você. Então o segundo prego é a crucificação do mundo, onde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando seguimos a Jesus, deixamos o mundo com seus feitos pregados na cruz. Vou repetir e termino. Quando seguimos a Jesus, deixamos o mundo com seus feitos pregados na cruz. Quando verdadeiramente seguimos o Senhor Jesus, nós deixamos Ele lá pregado, o mundo está pregado. O mundo literalmente está pregado lá naquela cruz. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, já não vivo mais pela carne, mas vivo pelo Espírito daquele que me vivificou dentre os mortos, do qual antes eu estava sem conhecer a Cristo. O que você tem crucificado? E o que tem te prendido na cruz? O que Deus falou com você nessa noite? O que o Espírito Santo falou com você nessa noite? Eu convido vocês, e você que está aí, se possível for, assista
a primeira parte e a segunda parte desse ensinamento. Nós estamos com essa, é a terceira parte. Se você puder, vai lá no nosso YouTube, compartilha com os amigos, compartilha com a família. Isso mesmo. Se você também puder, se inscreva no nosso canal. Seja essa pessoa um compartilhador da fé. E ajude quantas pessoas forem necessárias. E mantemos pregados e crucificados na cruz com seus feitos o velho homem e o mundo do qual para nós não mais existe. Estamos nele, mas não fazemos mais parte dele, naquilo que discerne ou que nos distancia de Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor bem forte então.